O Super Nintendo é um console que foi importantíssimo para a indústria de games, porque foi aqui que nasceram franquias de jogos marcantes que estão aí até hoje no mercado. Fez parte da vida de muita gente, inclusive da minha. A questão é, quem acompanha mesmo o canal sabe que eu já fiz um top 10 desse console e fui dar uma olhada naquele vídeo para refrescar a minha memória e foi aí que eu percebi que eu fiz cagada. Nos comentários daquele vídeo tem muita gente falando que eu deixei de citar games importantíssimos do Super Nintendo e dessa vez eu vou ter que concordar. Desculpa! Então agora sim, mano, nesse vídeo eu vou falar de games do Super Nintendo que marcaram a infância de muita gente, os melhores desse console, baseado no seu comentário, os games mais pedidos por vocês. Será que dessa vez o seu game preferido tá por aqui? Isso é o que a gente vai ver agora. Eu vou começar com um jogo que de longe foi o mais pedido por vocês, que é o Super Metroid. Esse jogo é fantástico, mano, eu não sei como eu fui cometer a jumentice de esquecer desse game. E Super Metroid é lenda, né? Jogo de 94. Sequência direta do Return of Samus, lá de 91. No jogo você controla a caçadora Samus, que viaja pro planeta Zebes, ou Zebes, como eu falava, pra recuperar um Metroid roubado pelos piratas espaciais e o jogo segue dessa forma. E é legal, porque ao decorrer das fases, você encontra aperfeiçoamento pra armadura enquanto você tá atrás dos chefes. Cara, esse jogo é muito bem elaborado. O som de alta qualidade e a trilha sonora, junto à arte que o game tem em cada pixel, já era top. Porém, quando você abre o game, a gameplay, a jogabilidade é magnífica. É tudo muito bem fluido para um game de Super Nintendo. Esse jogo aqui deu aula demais. Eu já falei bastante do Super Mario World, aqui eu vou falar do Mario All Stars, que é nada mais nada menos do que uma coletânea de melhores games do Mario, começando pelo Mario lá de 85, que ela funciona quase que tipo como uma versão remaster lá do primeiro Mario Bros, tá ligado? E a primeira versão, a versão antigaça, eu joguei muito, mas não no Nintendinho, e sim no Polystation. Sim, cara, eu também fui enganado. Tem o Mario 2, que é aquele Mario japonês que chamam de Lost Levels. Esse aqui é lindo, mano, a arte desse jogo é fantástica. E o Mario 3, esse aqui eu joguei pouco, mano, eu vou separar pra jogar mais tarde. Obviamente, junto com o clássico do Super Mario World. Tudo em um só cartucho, aqui a Nintendo fez milagre. E pegando o gancho do Super Mario, seria importante também falar do Yoshi Island. Cara, pensa num jogo fofo, lá ele. Nesse game, o Mario é apenas um bebê. Quem assume mesmo o controle é o Yoshi, que cuida do Mario enquanto procura pelo bebê Luigi. Esse aqui, além da jogabilidade padrão, existem algumas diferenças de gameplay, onde o segundo pulo que você meio que flutua e também taca ovinhos dos inimigos. Cara, na minha sinceridade em questão de dificuldade, o Mario, comparado a ele, é um pouco mais hardcore. Porém, não significa que o Yoshi Island seja fácil, o jogo ele é desafiador. Além de ter uma arte maravilhosa, os cenários são fantásticos, mas pra mim, o que se destaca é a gameplay. Cara, vale muito a pena. Isso aqui só pela musiquinha você já sabe qual que é, né? É o nosso queridíssimo Top Gear. Foi nesse jogo onde tudo começou. Desenvolvido pela Gremlin Graphics, que depois passou a ser Infogrames, que agora faz parte de um time de desenvolvedores da Atari, empresa terceirizada dos serviços Reflection, que faz parte do grupo Ubisoft. Eita! Jogo lançado em 92 é o primeiro da série Top Gear, e você corre em percursos espalhados por 8 países. Você tem que chegar entre os 5 primeiros para alcançar o próximo nível, é tipo um Qualify. A gameplay desse jogo, ela é rápida, muito rápida. Me lembra na pista de São Francisco tem uns morros que te deixava meio enjoado por conta da velocidade. Ou eu acho que era só comigo que acontecia, não sei. Mas o jogo é divertido demais, mano, e simples. Ele tem uma arte legal, principalmente na hora que você para o teu carro nos boxes, é muito bem detalhado. Agora um alerta, por experiência própria, não jogue esse game perto da TV e nem por mais de 2 horas, amigo, a dor de cabeça vem iminente. Agora é o seguinte, toda criança que nasceu nos anos 90 já colocou algum trambolho no braço e fingiu que era o Mega Man, não tem jeito. Foi nesse jogo aqui que eu entendi que não tinha Nescau quente. Jogo de plataforma desenvolvido pela Capcom em 93, esse aqui vagabundo arrancava os cabelos. Ou era eu que era meio bizonho e achava o game muito difícil pra mim. Gameplay fina, você tem que ter reflexo. A temática do game, o cenário é algo que chama atenção, onde qualquer lugar da fase te assusta por poder ser destruído. A qualquer momento pode brotar um inimigo ali, tu tem que ficar esperto o tempo inteiro. E o mais legal é que ao decorrer do jogo você encontra cápsulas de upgrade para armadura e aperfeiçoamento para o seu canhão de plasma. E é importante porque cada fase é uma etapa, e no final delas tem um chefe para derrotar, e vai ficando cada vez mais difícil. Se você nunca jogou Mega Man na sua vida, amigo, cria vergonha na tua cara e vai jogar, irmão.
Bomberman é outro jogo que tem pessoal aí que tá na Disney. Tem muita gente até hoje que confunde Bomberman com Mega Man, amigo. Bomberman é o que explode as paradas. Mega Man é mega, é um robô, tem armadura, não confunda. A princípio esse game se originou em 83 pro MSX, mas se popularizou mesmo no Super Nintendo. O objetivo principal é completar as fases depositando bombas em ordens e lugares estratégicos para destruir os obstáculos e inimigos. Mas você tem que ter cabeça para calcular o tempo da bomba e a distância certa da explosão, senão você acaba se ferrando também. É o típico jogo para você passar um tempinho ali no tédio, no horário de almoço da firma. Cara, é clássico, tem que respeitar. Quem curtia Mega Man também curtia Metal Warrior. Esse jogo aqui tem fãs bem fortes espalhados pelo mundo, mas é um jogo que é bem longe dos holofotes da Nintendo. Esse game aqui é considerado underground. Só os véi de guerra conheceu esse jogo. Eu quero saber se você jogou ele. Metal Warrior, jogo desenvolvido pela LucasArts e publicado pela Konami em 95. É um jogo aqui, mano, pra época tem uma premissa legal, mas o enredo foi mal feito e eu vou explicar. Se você curte uma parada tipo Armored Troopers ou Gul'dan, esse jogo aqui ele vai nessa pegada, onde a princípio você joga com armadura enorme, só que às vezes você pode sair dela pra resolver as paradas. Cara, é muito legal o homenzinho ali saindo e atirando na pistolinha. A direção de arte desse jogo é no estilo Mega Man, só que é mais pé no chão e muito mais obscuro. Quando tu toma dano, tua armadura vai ficando toda estragada, toda desgraçada, cara, caindo aos pedaços é muito louco. Agora explicando, pra época, a premissa do jogo, ela é muito boa, defensores da terra e tudo mais. Só que o enredo colocaram numa sessão de encheção de linguiça, deixando bem claro que o foco é gameplay. Porque não devia, né? Pra um tema desse tamanho, pra época, devia explorar mais o enredo pra poder seguir com uma sequência nos dias atuais, que todo mundo sabe, não aconteceu. Mas foi como eu disse, é um jogo que vale muito a pena, é só os velhos de guerra que jogaram. Comenta aqui embaixo se você jogou ele. Esse aqui é agressivo, amigo. Eu acho que não existe ninguém na Terra que não conheça esse game. Desenvolvido pela Midway em 95 para os arcades da época, mas foi no Super Nintendo que eu conheci. Impressionado pelo fato dos lutadores serem interpretados por pessoas reais, amigo. Sim, o game ele usava capturas de movimento em vídeos para ser usado no jogo frame a frame. Na época, eu não sabia que era assim que funcionava, mas eu já entendia que esse jogo tinha uma parada diferente. Eu acreditava mesmo que os personagens do game existiam de verdade. E como qualquer jovem impressionado, tudo nesse jogo é feito para te impactar. A gameplay com combos complexos e fluidos, a violência perante as artes no cenário, fazia com que a nossa mãe falasse que esse jogo foi esculpido no inferno, e cara, não é mentira, o jogo é do capeta. Os fatalities e os brutalities, cara, era tudo muito exagerado. Saía 400 mil ossos do personagem quando você matava ele, não tem como, mano. Mas a qualidade da gameplay é garantida. E se for pra falar do inferno, o meu personagem preferido é o Scorpion, e o seu? Não vem falar que é o Sub-Zero, pelo amor de Deus. Flawless victory, fatality. Falar de Super Nintendo e não citar Mario Kart, cara, chega a ser um pecado. Lançado em 92 pro console da empresa, foi aqui que a Nintendo achou o pote de ouro, ou melhor, criou, né? O primeiro jogo de corrida do Mario, onde os personagens da série correm de kart. Que ideia formidável. Todas as pistas do jogo são baseadas em alguma fase do Mario, onde você pode pegar power-ups na pista para usar a seu favor para vencer a corrida ou até mesmo atrapalhar o seu oponente. E cara, essa ideia aqui foi a cereja do bolo, porque deu tanto certo pra franquia que tá aí até hoje, tanto que tem inúmeros games de outras empresas que seguiam o mesmo caminho e deu muito boa, como por exemplo o Crash, que também foi lançado de corrida do PlayStation 1 com seus personagens, aquele lá eu joguei demais. Agora, se você tá pensando que o jogo é mamãozinho com açúcar, melzinho na chupeta, vai nessa. Aqui, se você não pegar o timing correto da aceleração e os reflexos das curvas, amigo, não tem conversa, você perde mesmo, tá? Sem contar os oponentes, que às vezes eles nem passam por cima do power-up e tiram algum poderzinho no rabo pra te derrotar e te atrapalhar. Cara, não tem condição. Mas o jogo é maravilhoso por si só, foi aqui que a Nintendo aprendeu a fazer o Mario Kart. A série Castlevania é importante ser citada. Não existe quem joga game no mundo que não conhece essa franquia se não jogou pelo menos ouviu falar. Só que no caso do Super Nintendo, o Drácula X foi o único que eu joguei. Sim, pessoal, na época era o que tinha pra nós. Lançado em 95, a característica desse game, se você tiver um olhar técnico, você perceba. É um traçado de pixel mais nítido e focado bastante na paleta de cores, principalmente na roupa do Simon Belmont, que é azul. Que diferente dos outros jogos da série, que geralmente são esvaziados num design de fases com uma parada um pouco mais diferente, mais obscura, aqui não. É tudo muito nítido e prazeroso. Os pixels não te confundem, você consegue identificar tudo muito bem ali, os inimigos e os itens. Só que agora eu vou falar, pra ser sincero, eu joguei muito esse game, mas eu não me lembro de ter fechado. Esse game eu já separei aqui no canto pra eu jogar mais tarde.
Goof Troop, pra quem não sabe, é o jogo do Pateta, né? Pensa num joguinho simpático. Aventura e puzzle, desenvolvido pela Capcom lá em 93, sendo um dos primeiros games a ser projetado na mão do Shinji Mikami. Pra quem conhece esse nome já sabe que ele é o produtor design-chefe de Resident Evil. O jogo é muito bom, nele você tem que resolver quebra-cabeças enquanto derrota os inimigos pelas fases. E falando das fases, o desenho das fases, o traçado de pixel desse jogo, ele é muito simpático. É uma paleta de cores bem confortável, nada muito nítido pra te deixar de dor de cabeça. A trilha sonora também casa bastante com o tema do game. Só que, amigo, agora eu tenho uma confissão. Não foi no Super Nintendo que eu joguei, e sim naquele CD de 7.300 jogos de Super Nintendo que saiu pro PlayStation 2. Foi lá que eu conheci esse jogo. Eu vou separar um vídeo pra falar especificamente desse CD, cara. Esse CD aqui tem história. Goof Troop é um jogo pra você jogar ali suave, com algum amigo seu com 2 controles, eu recomendo bastante. F-Zero, amigo, é um jogo que se eu não mencionasse o pessoal aqui ia capar meu gato. E com razão, né? É um clássico. Lançado em 1990, nele você corria com navinhas que flutuavam no chão em alta velocidade. E o design das naves, amigo, era bem detalhado, onde a cada curva a asa traseira do carro mexia, para direcionar o fluxo de vento aerodinâmica da nave. E era legal, mano, porque cada navinha tinha o seu próprio design, cara, seus propulsores e as suas cores, era muito legal. O jogo é definitivamente focado numa temática futurista, e cada circuito tem um cenário e paisagem top. Para um jogo 2D, cara, era magnífico. E você fala da jogabilidade, né? Onde esse game foi projetado para ser rápido, cara, você tem que ter reflexo. Eu adorava a qualidade e o FPS desse jogo, cara, era tudo muito bem construído para demonstrar a potência do console na época. Em questão de dinâmica e qualidade, esse é um dos meus jogos preferidos do Super Nintendo. Pessoal, olha só, videozinho simples e nostálgico, decidi deixar em formato 4x3 para ficar fiel à resolução dos games das antigas. Na verdade, eu gosto de 16:9 para trazer qualidade, dessa vez não. Decidi deixar no tom antigo mesmo, beleza? Só para mostrar os games que não apareceram lá no outro vídeo, caso você não tenha visto, é o top 10 melhores de Super Nintendo. Se seu game não apareceu aqui, provavelmente ele tá lá. Comenta aqui embaixo os games que faltaram, e obviamente vocês não cansam, amigo, faltaram vários, eu sei. Mas lembre-se, existe sempre a oportunidade de vocês me falarem os games e eles podem aparecer em algum próximo vídeo, como foi feito esse vídeo aqui, baseado nos games que vocês pediram. Beleza, pessoal? Instagram na tela, caso você queira me seguir, eu faço vídeos no Instagram também. Eu tô sempre conversando com vocês por lá, pode mandar uma mensagem que assim que eu ver ela, eu respondo. E aos membros do canal, mano, um forte abraço pra vocês, obrigado pelo suporte e pelo seu apoio. Fiquem com Deus, pessoal. Juiz na cabeça de vocês, vão estudar e trabalhar. Um abraço, mano. Tamo junto.